Quando alguém fala Monte Carlo, o que vem na cabeça, né? Talvez um cassino, lá em Mônaco, ou quem sabe um software de finanças, mas a verdade é que não é assim um lugar nem um produto, é uma ideia. Exatamente. Uma ideia que nasceu em um dos lugares mais secretos do século XX e que hoje, de um jeito meio invisível, conecta tudo. Tudo como? Desde física nuclear e previsão do tempo, até a forma como uma inteligência artificial cria uma imagem do zero. E, claro, a probabilidade de um projeto ser entregue no prazo. Então a nossa missão aqui hoje é desvendar essa história, entender como essa técnica estatística virou uma ferramenta tão essencial para a gente tomar decisões num mundo que, bom, é cheio de incerteza. Perfeito. E o fio condutor de tudo isso é uma mudança de mentalidade. Que seria a troca do pensamento determinístico pelo probabilístico, certo? Sair daquela pergunta o que vai acontecer para uma outra. Isso. Para a pergunta qual é a gama de coisas que podem acontecer e qual a chance de cada uma. É sobre gerenciar o que a gente não consegue prever com exatidão. Então vamos lá, para o começo, para o berço de tudo. Laboratório Nacional de Los Alamos, logo depois da Segunda Guerra. O que estava acontecendo lá que precisou de uma ideia tão radical? Olha, o problema que eles tinham na mão era de uma complexidade, assim, absurda para a época. Cientistas como Stanislaw Ulam, John von Neumann, eles precisavam entender como nêutrons se comportavam quando atravessavam materiais. Nêutrons. Isso. E cada nêutron podia ser absorvido ou desviado ou causar uma nova fissão. O número de caminhos possíveis era astronômico. Então a matemática que eles tinham não servia. Não dava conta, era um beco sem saída. As equações exatas que buscam uma resposta única simplesmente travavam. E aí que entra a grande sacada. Aí entra a genialidade do Ulam. Ele basicamente virou o problema de cabeça para baixo. Em vez de tentar resolver uma equação impossível para descrever todos os nêutrons de uma vez, ele pensou: e se a gente fizesse diferente? Exato. E se a gente simulasse o caminho de um nêutron de cada vez? Usando tipo uma roleta para decidir o que acontece em cada passo, com base nas probabilidades da física. Como um jogo de azar. Exatamente. A ideia era repetir esse jogo milhares e milhares de vezes e, no final, só olhar a distribuição dos resultados. Usar a aleatoriedade para resolver um problema da física. O codinome Monte Carlo, que o Nicholas Metropolis sugeriu, veio daí, uma referência direta ao cassino. É fascinante. O método não nasceu para analisar um projeto, mas para entender um fenômeno da natureza. Sim, ele nasceu para propagar incerteza em sistemas com muita interação, onde o caminho que você segue importa tanto quanto o resultado final. E a lógica é a mesma que a gente usa hoje. A mesmíssima. A analogia é direta. Lá em Los Alamos, eles simulavam o caminho do nêutron. Hoje, a gente simula o caminho do cronograma. A arquitetura matemática por trás é a mesma. Ok, e é aqui que a história começa a se espalhar de um jeito que eu acho incrível. A mesma lógica em lugares totalmente inesperados. Vamos avançar um pouco no tempo para 1963, com o meteorologista Edward Lorenz. Qual é a conexão? Então, Lorenz estava tentando criar modelos no computador para prever o tempo. E ele descobriu uma coisa, sem querer, que virou a base da teoria do caos. Como assim? Ele foi rodar uma simulação de novo e, na hora de digitar os dados iniciais, ele arredondou um número, coisa mínima, tipo usar 0,506 em vez de 0,506,127. Uma diferença irrisória. Pois é, ele esperava um resultado quase igual, mas o que ele viu foi uma previsão de tempo completamente diferente no longo prazo. O famoso efeito borboleta. Mas espera aí, isso parece contraintuitivo. Parece, né? Porque, a teoria do caos é sobre sistemas determinísticos, com regras conhecidas, e Monte Carlo é fundamentalmente baseado no acaso. Eles não são opostos? Essa é a grande questão. E a resposta é não, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, aliados conceituais. Como assim? O caos não coloca aleatoriedade no sistema. As equações do Lorentz são fixas, são determinísticas. O que o caos mostra é o limite prático da nossa capacidade de prever as coisas. Ah, entendi. Mesmo sabendo todas as regras, prever uma trajetória individual exata se torna impossível muito rápido por causa dessa sensibilidade. E é aí que Monte Carlo entra como a resposta.
Certo. Se a gente não consegue prever o caminho exato de um furacão, a gente pode sim simular milhares de caminhos possíveis e mapear a área de maior risco. Monte Carlo não corrige o caos, ele o absorve estatisticamente. Te dá um mapa de possibilidades. É impressionante como a SID, aquela semente numérica que a gente usa hoje para gerar uma imagem com IA, funciona igualzinho à condição inicial do Lorenzi. Muda um dígito e a imagem é outra. Isso me leva a pensar, se essa ideia é tão poderosa, como é que a gente, no mundo da gestão, usa ela para evitar o caos nos projetos? Como foi essa transição? Essa transição foi lenta e, curiosamente, começou no mundo do financeiro, não nos cronogramas. O marco foi um artigo de 1964 do David Hertz, na Harvard Business Review. Sobre o quê? Ele propôs usar a simulação para avaliar decisões de investimento. Trocar uma estimativa única de retorno por uma distribuição de probabilidades. E para os projetos? Foi só depois, nos anos 70, 80, que organizações como a NASA, o Departamento de Defesa americano, começaram a aplicar essa mesma lógica para analisar risco de prazo e custo em projetos gigantescos. Mas aí o método encontrou uma complexidade que não tinha na análise financeira, imagino. Exatamente. E aqui a gente chega na distinção mais importante de toda a nossa conversa. A diferença entre o que a gente pode chamar de um falso Monte Carlo e um verdadeiro Monte Carlo para projetos. Opa, peraí. Falso Monte Carlo. Essa é uma afirmação forte. Quer dizer, simular variação na duração das tarefas parece ser a coisa mais óbvia a se fazer. Por que ignorar os recursos seria um erro tão fundamental, a ponto de chamar o resultado de falso? O que a gente perde nesse modelo? A gente perde a realidade. Pensa assim, o falso Monte Carlo, que a gente chama de risco puramente estatístico, é como o tempo de viagem que o Google Maps te dá. É uma média baseada em dados históricos. Certo. O verdadeiro Monte Carlo, o risco operacional, é o que acontece quando um acidente fecha duas pistas na sua frente. O seu plano original, a sua rota, foi invalidada pela realidade física. Você entra numa fila. E o tempo real não tem nada a ver com a estimativa. A analogia do trânsito é ótima. E a maioria das simulações de projeto comete esse erro. Elas simulam as durações, mas assumem que os recursos, pessoas, equipamentos, frentes de trabalho são infinitos. É uma abstração que gera um otimismo muito perigoso. Ok, entendi a lógica. Mas na prática, num projeto real, o tamanho dessa distorção é grande? Pode ser colossal. Vou te dar um exemplo real de um projeto que a gente analisou. Rodando a simulação no modo estatístico, só variando durações e ignorando os recursos. Sim. O modelo mostrou uma probabilidade de 100% de terminar o projeto na data-alvo. 100%. Um resultado perfeito. O gerente do projeto deve ter emoldurado esse gráfico. Provavelmente. Mas agora, vamos rodar o verdadeiro Monte Carlo. O modo de risco operacional. Nele, a cada uma das milhares de iterações, depois de sortear as durações, o cronograma é completamente reagendado, respeitando as restrições de capacidade. Então, uma tarefa que atrasa pode encontrar o recurso que ela precisa ocupado. Exato. Filas se formam, o paralelismo que existia no plano original é destruído pela realidade. E o resultado nesse mesmo projeto com a mesma meta? A probabilidade de cumprir o prazo despenca, de 100% para 4,13%. de 100% para 4%. Honestamente, isso soa inacreditável. Parece até que tem algum erro no modelo, não? Como é possível que só o fato de considerar os recursos cause um colapso tão completo na confiança do plano? O que está acontecendo por baixo dos panos na simulação? Essa é a pergunta crucial. A diferença não é um erro estatístico. É o custo operacional da instabilidade. O segundo cenário não inventa risco, ele só revela a física do projeto. Ele expõe as filas, os conflitos, a perda de paralelismo, os gargalos que o primeiro cenário, o estático, esconde completamente. Ele mostra que o maior risco ao prazo não vem da incerteza de uma tarefa isolada, mas da disputa caótica por recursos limitados que essa incerteza provoca no sistema todo. Certo. Então, se um gestor recebe um resultado de 4%, o que ele faz? Joga a toalha? Pelo contrário, é nesse momento que a análise deixa de ser um relatório passivo e vira um painel de controle. Como assim?
porque junto com o resultado, a simulação correta te mostra onde o sistema está quebrando, e isso te dá alavancas para controlar o risco, em vez de só observar. Ok, vamos detalhar isso. Quais são essas alavancas? E o que elas significam na prática? A gente pode listar em ordem de potência, do que geralmente causa mais impacto. A primeira e mais poderosa é a capacidade do recurso crítico. A simulação aponta exatamente qual equipe, qual máquina, qual frente de trabalho está gerando as maiores filas. Então, na prática, seria a análise mostrando que, 80% dos atrasos do projeto são causados pela espera por um único guindaste. A alavanca seria alugar um segundo. Exatamente, é uma ação cirúrgica no gargalo. A segunda alavanca é a lógica e a sequência do trabalho. Às vezes, a ordem em que a gente planeja as coisas cria dependências que amplificam os atrasos. Pode dar um exemplo? O que seria reordenar frentes? Imagina a construção de um prédio. O plano pode ser instalar o ar-condicionado em todos os andares e só depois começar a colocar as paredes de gesso. Certo. A simulação pode mostrar que a equipe de ar-condicionado vira um gargalo e a equipe de gesso fica parada semanas. Reordenar a lógica poderia ser liberar os andares um a um. A equipe de ar termina o 5º andar e já libera para a equipe de gesso, enquanto sobe para o 6º. Isso cria um fluxo contínuo. Entendi. A terceira alavanca? Remoção de restrições. São as travas que não estão no cronograma, mas que o impactam. A licença ambiental que não saiu, o material importado preso na alfândega, a simulação mostra o custo em dias de cada uma dessas restrições. Faz todo sentido. E as outras? A quarta é a redução de variabilidade. Se uma atividade específica tem uma cauda longa, um potencial para atrasos enormes, a ação é atacar a causa da incerteza. Pode ser com mais treinamento, padronização de métodos. O objetivo é tornar o processo mais previsível. Certo. E a quinta? Escopo e estratégia. Se o risco é muito alto, talvez a melhor jogada seja fasear as entregas, para proteger o que é mais crítico, ou simplificar uma parte do projeto. E por último, imagino que a própria meta possa ser uma alavanca. É a sexta e última. A meta ou o contrato. Se mesmo depois de mexer em tudo, a probabilidade continua baixa, a decisão mais responsável pode ser renegociar o prazo. É ser honesto sobre o que o sistema pode entregar. Em vez de se comprometer com um plano P50, que tem 50% de chance de falhar, a governança pode exigir um compromisso P80 ou P90 com um nível de confiança compatível com o risco. Que jornada! O método de Monte Carlo começa na estatística para resolver um problema de física nuclear. Sua lógica ajuda a gente a entender os limites do previsível na teoria do caos, inspira a inteligência artificial, mas no fim só vira uma ferramenta de gestão poderosa quando encontra a dura realidade dos recursos limitados de um projeto. Essa é a mensagem central. A probabilidade de prazo calculada pelo Monte Carlo só tem valor para a decisão quando o cronograma reage ao risco em cada simulação. Simular sem isso. Simular durações sem reagendar os recursos é um exercício indicativo e perigosamente otimista. Simular com reagendamento dinâmico é a base para firmar compromissos, para governar de fato. O método deixa de ser sorteio e passa a ser sobre governança. E para encerrar, fica uma reflexão. A nossa conversa mostrou a importância de moderar os recursos físicos, né? Pessoas, máquinas, espaço. Mas e as restrições invisíveis, que raramente entram nos modelos? Como, por exemplo? Coisas como a capacidade de tomada de decisão da liderança, ou o cansaço da equipe depois de meses de trabalho intenso, ou o tempo que se perde em burocracia. Se fosse possível simular o impacto dessas restrições humanas e organizacionais, qual seria a verdadeira probabilidade de sucesso dos nossos planos?